Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao terceiro módulo do curso de Serviços Jurídicos. Hoje nós vamos tratar sobre a organização do Estado, a divisão dos poderes e vamos falar também sobre o poder legislativo. Primeiro, vocês vão verificar no artigo 1º da Constituição Federal, onde diz especificamente que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, né? Constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Pois bem, para que vocês possam ter a noção do que esse artigo quer dizer, nós vamos explicar. A República Federativa do Brasil, ela é formada, né, pela União, estados, municípios e Distrito Federal. A Constituição cita também os territórios, porém nós não temos. O território, quando ele é criado, ele é uma autarquia federal. Então, assim, os membros que compõem a República Federativa do Brasil, União, estados, municípios e Distrito Federal. Para que vocês possam entender como a Constituição fez a distribuição das competências, nós utilizamos um princípio, que é o princípio da predominância do interesse. O que significa esse princípio? Todas as matérias que forem de interesse nacional, a competência é da União. As matérias que o interesse for local, a competência é dos municípios. E naquilo que não for nem da União e nem dos municípios, ficará para os estados, que se também denomina de competência residual. Por exemplo, confeccionar moeda. Verifique que isso é um assunto de interesse nacional, logo a competência é da União. Se você verificar o artigo 30 da Constituição, ele vai especificar as competências do município. E tem um inciso que diz assim: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A Constituição deixou esse inciso porque realmente o município é que sabe das suas necessidades. Para exemplificar, um município como Luiz Correia deve se preocupar com o avanço das dunas. Lá tem uma região litorânea. Já o município de Teresina é localizado entre rios. Então, aqui a municipalidade tem preocupações diversas. Daí a inteligência do artigo em deixar para os municípios a competência sobre a matéria local. Nós temos ainda, a partir dessa organização, né, do Estado, nós podemos delinear os poderes. A Constituição coloca no seu artigo 2º que os poderes são independentes, né, e harmônicos entre si. Para explicar a questão dos poderes, de início eu posso remontar a Aristóteles, quando ele escreveu seu livro A República, onde ele já mencionava a existência de 3 funções, ou 3 poderes, como nós conhecemos hoje. Na verdade, o poder, ele é um só. Ele vai se especializar na função legislativa, executiva e judiciária. Então, esses 3 poderes, eles coexistem e vão trabalhar para que possa, né, na totalidade, exercer as competências do Estado. Nós vamos começar falando sobre o poder legislativo. Vamos discorrer um pouco sobre os 3, mas iniciando o poder legislativo. O poder legislativo, pessoal, no âmbito federal, ele é composto de 2 casas. Então, nós costumamos explicar que o sistema legislativo federal, ele é bicameral. Ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados compõe-se de 513 deputados que são escolhidos pela população segundo o critério proporcional. Ou seja, aquele estado com maior número de eleitores, né, tem um número maior de deputados. Posso dar uma comparação: Piauí e São Paulo. O número de deputados do estado do Piauí é proporcional à população do estado. Logo, claro,
tem um número menor de deputados que o Estado de São Paulo. Já o Senado Federal, ele representa os estados brasileiros. Em relação aos estados, não pode haver nenhuma discriminação. Então, o número de senadores é igual para todos os estados. Então, cada estado da federação possui 3 senadores. O mandato dos deputados federais é de 4 anos, o mandato dos senadores de 8 anos. Nós vamos especificar alguns termos técnicos para que vocês possam entender como se dá o funcionamento do Poder Legislativo. Vocês vão verificar na Constituição, no artigo 57, quando ela especifica a sessão legislativa. O que é a sessão legislativa? Pessoal, a sessão é todo o período que vai do dia 2 de fevereiro ao dia 17 de julho, havendo aí uma interrupção para o recesso e os parlamentares retornam no dia 1º de agosto, tá certo? Trabalhando até o dia 22 de dezembro. Então, não confunda a sessão legislativa com as reuniões. A sessão, ela dura o ano todo, do dia 2 de fevereiro até o dia 22 de dezembro. O intervalo a gente chama de recesso parlamentar. Então, nós vamos também especificar alguns termos ainda para que vocês possam compreender de uma maneira mais específica a atuação do Legislativo, que nós temos também a questão da legislatura. A legislatura é um período de 4 anos. Portanto, o mandato de um deputado federal é uma legislatura. Já o mandato de um senador compõe-se de 2 legislaturas. Nós vamos iniciar ainda na Constituição, no artigo 59, o chamado processo legislativo. O que é o processo legislativo? É você conhecer como são feitas as espécies normativas do artigo 59. Se vocês forem ao artigo 59, ele textualmente diz assim: o processo legislativo compreende a elaboração de emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, aqui eu vou passar a noção vou passar uma noção de maneira didática para que vocês possam compreender. Nós temos as emendas à Constituição. Pessoal, uma emenda, ela é feita da seguinte maneira: vai ter a primeira parte, que é a iniciativa ou proposta. Logo depois, nós teremos a discussão e votação e depois a promulgação. Então, nós ouvimos muito falar sobre essas emendas pela imprensa e, a partir de agora, vocês vão compreender melhor como isso acontece. Na proposta ou iniciativa, você pode acompanhar abrindo a sua Constituição no artigo 60. Ela vai dizer: quem é que pode propor emenda à Constituição? Olha só, é o presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas e 1/3 dos deputados ou dos senadores. Essa proposta de emenda, que é a famosa PEC, ela será enviada à Câmara dos Deputados. Logo após a proposta, iniciam-se os trabalhos de discussão e votação. Uma proposta de emenda, ela deve ser discutida e votada em cada casa do Congresso, ou seja, ela tem que ser discutida na Câmara e tem que ser aprovada, pessoal, obrigatoriamente com o quórum de 3/5. 3/5 de 513. Na verdade, essa votação acontece 2 vezes. Você pode verificar aí na sua Constituição. A emenda tem que passar pela Câmara e pelo Senado, sendo aprovada em 2 turnos em cada casa. Cada vez que for feita a votação, ela tem que obter 3/5 dos votos. Por isso que a nossa Constituição ela é denominada de rígida. Por quê? Porque o processo de alteração é um processo complexo. No que pertine a elaborar uma emenda, é muito mais complicado do que elaborar uma lei. Daí essa característica da rigidez constitucional. Depois que a emenda constitucional é votada
e aprovada por 3/5 em 2 turnos, o próximo passo será a promulgação. A promulgação se dá pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado. Não precisa a proposta de emenda ser aprovada pelo Executivo. Não faça essa confusão. Emenda constitucional, ela é promulgada pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado. Logo após, nós podemos falar ainda, para que vocês possam conhecer, as leis. As leis, nós temos 2 tipos, são as leis ordinárias e as leis complementares. O que as diferencia? Nós temos, na lei ordinária, ela é aprovada por maioria simples da Casa Parlamentar. Já a lei complementar é aprovada por maioria absoluta. A lei complementar, ela vem especificada na Constituição. Se você abrir sua Constituição no artigo 5º, no inciso de números, no artigo 7º, perdão, inciso 1, você vai verificar que ele textualmente fala lei complementar. Se você verificar o artigo 5º, inciso de número 13, ele só cita lei. Então, onde estiver específico, lei complementar. Onde vier só lei, aquela lei é ordinária. Nós temos aí as formas de participação, que é muito importante mencionar, quando nós falamos do processo legislativo. Nós temos a participação por iniciativa popular. Como é que isso acontece? A iniciativa popular para a propositura das leis, ela vai acontecer quando 1% do eleitorado, isso é verificado, não é, no site do TSE, você verifica, e esse 1% do eleitorado tem que fazer um requerimento assinado e dirigir à Câmara dos Deputados, para que possa apreciar aí uma proposta de lei que vem, né, por iniciativa popular. O que acontece? Posso até citar um exemplo para ficar mais fácil. Quando os atores gravaram aquela série Amazônia para Sempre, eles verificando, né, a destruição da floresta amazônica, eles criaram um site onde a pessoa, né, acessava, colocava seu RG, CPF, nome completo, e ali estava aderindo a uma proposta de iniciativa popular para que fossem criadas leis que protegessem a Amazônia. Então, isso é um exemplo. Nós temos a Lei da Ficha Limpa, é uma lei que surgiu a partir da iniciativa popular. A iniciativa das leis, ao que se pode comentar em relação às emendas, é muito maior. Para a iniciativa das leis, vocês devem verificar o artigo 61 da Constituição. Então, está lá à disposição. Quem é que pode propor lei? Qualquer deputado, senador, comissão da Câmara ou do Senado, o Ministério Público, através do Procurador-Geral da República, os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e ainda por iniciativa popular. As leis, pessoal, elas são votadas também nas 2 casas, só que o que vai ser diferente da emenda constitucional é que as leis, elas são aprovadas ou por maioria simples, no caso da lei ordinária, ou maioria absoluta, no caso da lei complementar, sendo que não necessita dos 2 turnos de votação. A situação vai acontecer de uma maneira bem simplificada para que vocês possam ter a noção da seguinte maneira. Nós vamos ter a casa iniciadora. A casa iniciadora é onde o projeto de lei vai ter iniciado sua discussão. Parece óbvio, mas você deve entender. Por exemplo, quando é que o Senado Federal vai ser a casa iniciadora? Quando o projeto de lei for proposto por algum senador ou comissão do Senado. Não sendo nenhum desses 2, tá certo? A casa iniciadora será a Câmara. Por exemplo, um projeto de lei de iniciativa do Presidente da República. A discussão inicial se dará na Câmara dos Deputados. A Câmara será a casa iniciadora. Da casa iniciadora, depois que acontece a votação, o projeto de lei segue para a casa revisora, onde a casa revisora poderá aprovar o projeto de lei, conforme veio da Câmara,
poderá propor alteração a esse projeto de lei ou ainda poderá rejeitá-lo. Projeto de lei que veio da casa iniciadora e a casa revisora o rejeita, ele é arquivado. Se o projeto de lei que veio da casa iniciadora for confirmado pela casa revisora, ele segue para a análise do presidente. Do presidente, entendam, do chefe do Poder Executivo, porque eu estou falando em nível federal. Mas entenda, um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa segue para a análise do governador. Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores segue para a apreciação do prefeito municipal. Então, é dentro desse segmento. No âmbito federal, o projeto de lei vai para o presidente da República, que poderá sancionar ou vetar. Outro aspecto, muito importante em relação ao Poder Legislativo é que o presidente da República, a sanção, ela pode se dar de maneira tácita. Já o veto, ele deve ser sempre explicado. O presidente deve enviar as razões do veto quando não concordar. E é muito importante que se possa entender que esse veto poderá ser derrubado pelo Congresso Nacional. Entenda, quando eu falo Congresso Nacional, é a reunião unicameral de deputados e senadores. O veto, ele é apreciado em sessão conjunta, reunindo deputados e senadores, que aí eu chamo Congresso Nacional, e ele será derrubado se a maioria absoluta de todos que compõem o Congresso concordarem. Dessa forma, o projeto de lei vetado pelo presidente, pelo chefe do Executivo, poderá vir a viger como lei, sendo, no caso, quando ocorre a derrubada do veto, o projeto de lei é enviado novamente ao presidente. Mas entenda, ele não fica obrigado a assinar o projeto de lei que teve o veto derrubado. Por quê? Quem derruba o veto é o Congresso, Poder Legislativo. Quem aplicou o veto foi o chefe do Executivo, como já estou dizendo, Poder Executivo. Então, pela independência dos poderes, o presidente não fica obrigado, a assinar a nova lei. Então, nesse caso, o presidente do Senado fará. Se o presidente do Senado não puder assinar por algum motivo, cabe ao vice-presidente do Senado assinar. Então, dessa maneira, nós podemos ter leis que vêm para o ordenamento jurídico, que o projeto foi vetado, mas o Congresso derruba o veto e assim a lei é promulgada. Outro ponto interessante que vocês devem ler é o artigo 57, parágrafo 3º da Constituição, que vai falar das comissões parlamentares de inquérito. É uma outra atribuição do Poder Legislativo, muito importante para o Estado Democrático de Direito. Essa comissão parlamentar, ela vai ser designada para apurar um fato certo por prazo determinado. Essa comissão parlamentar de inquérito, ela pode quebrar sigilo bancário fiscal dos acusados, e tudo que for apurado na CPI deve ser enviado ao Ministério Público, que poderá ingressar com a respectiva ação. A CPI, é bom que se deixe claro, ela não tem o poder de condenar ninguém. Ela vai investigar e tudo o que for apurado será enviado ao Ministério Público. Obrigada, bons estudos.